convite, quando apareceu, já foi uma surpresa pra gente. Nós não somos corredores de montanha super experientes, apesar de irmos para a montanha há bastante tempo. Não somos atletas exímios, mas surgiu a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho do que nós sabemos e isso nos encanta bastante. E como toda roubada a gente gosta de entrar em família, entrar em casal, assim como foi o Cruze, essa roubada também não seria legal deixar só a Ana ou só eu. Então optamos por vir nós dois aqui trazer um pouco dessa percepção do que foi o Cruze para cada um de nós, mas principalmente como foi fazer esse desafio em equipe, né? Eu acho que teve a dupla amigos, a dupla marido e mulher, a dupla atletas, a dupla sob pressão, a dupla com pouco sono na barraca, então tiveram várias duplas que atuaram ali e vai ser legal poder dividir um pouquinho com vocês sobre isso. Aqui a gente só fez uma organizaçãozinha rápida, nós dois somos administradores, então se não tivesse uma agenda no começo da apresentação seria legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre quem nós somos, um pouco sobre esse processo de preparação que foi para o Cruze. Ele começou em 2 de janeiro de 2025, para a gente correr a prova no começo de dezembro de 2025, então foram 11 meses de ciclo, né? Vamos falar um pouquinho de coisas que a gente viveu na prática. É legal que a gente já sabe quem está aqui, já entendemos um pouquinho do que vocês querem ouvir, porque a gente conhece vocês. Também vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência como casal, alguns erros e acertos, o que a gente faria novamente, o que a gente não faria, para que vocês, quando possam viver um desafio como esse, seja o Cruze ou outra prova, também possam se preparar um pouquinho mais. E também as nossas lições, que eu acho que a gente encontra no esporte não só algo que faça o nosso corpo trabalhar, mas a gente sempre procura no esporte algo que reverbere em outras áreas da vida, como no trabalho, como no nosso relacionamento, como na nossa mentalidade, como na nossa forma de enxergar a vida. Então as lições que a gente tira do Cruze, eu acho que são até mais valiosas do que os 100 km que a gente correu lá nesses 3 dias do ano passado, beleza? Um pouquinho para vocês conhecerem novamente a gente. Somos pessoas comuns, eu trabalho, como vocês sabem, na Quintal de Casa. 2025 foi o ano que eu me concentrei bastante em escritório, então posso dizer que eu tive uma rotina administrativa, das 9 às 6, de segunda a sexta, de computador. Não precisava bater ponto, mas tinha um compromisso de horário, tinha um compromisso com o trabalho, então não podia treinar a qualquer dia da semana, a qualquer momento. Os finais de semana eram mais focados sim nos treinos da montanha, mas a gente teve essa rotina de um casal comum, né? Foi por isso que a gente escolheu esse tema também para o bate-papo, porque realmente a gente teve uma rotina de cidadão comum com o esporte entrando para complementar a qualidade de vida. Bom, pessoal, eu sou Ana Paula, mas a maioria de vocês me conhece por Aninha. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Refúgio, compartilhando essa experiência com cada um de vocês. E estou muito feliz por ver a mulherada em peso aqui hoje. Por quê, gente? Esportes de longa duração e esportes de resistência, a gente sabe que é difícil a gente ver o público feminino em grandes proporções. E no ano passado, um dado que me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz, é que foi o ano que a gente teve mais inscrições femininas no Cruze. Então é muito legal ver que cada vez mais as mulheres também estão desempenhando esse papel em esportes de resistência, de alta duração. E tô bem feliz de ver cada um de vocês aqui. Bom, gente, acho que essa vida, né, como o Luiz falou, de cidadão comum com um esporte super diferente, que é o esporte aqui, que a gente tá falando, né, de ultramaratona na montanha, é algo que de fato foi uma super experiência pra gente nessa jornada. Foi uma jornada que durou, eu diria até que um pouco antes de 2 de janeiro de 2025, mas foi um processo pra gente decidir que a gente faria o Cruze juntos. Então vai ser muito legal compartilhar essa experiência com vocês. Assim como o Luiz, também tive minha rotina de trabalho, né, durante o ano de 2025, de curso, enfim, de curso de idioma também. Fiz espanhol 2 vezes na semana para poder chegar na Argentina e me sentir ali comunicativa, independente. Outros cursos que foram feitos também. Então, conciliar com compromisso social, família, amigos, foi um desafio aí para a gente poder equilibrar esses pratos. E espero que vocês curtam aqui a noite de hoje. Um combinado, turma, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a nossa fala, podem ficar à vontade de levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. A montanha entrou na minha vida em 2012, 2013.
A Quintal de Casa começou em 2016 para 2017. É normal, toda vez acontece isso, é o alarme, não se preocupe. E desde então eu sempre fui para a montanha como caminhante, ora acampando, ora pedalando. E a corrida entrou mesmo na minha vida, a corrida de montanha, em 2022 mais ou menos. Em 2023 tive a oportunidade de fazer com o Alan, que está com a gente aqui. Ele teve um projeto de fazer uma ultramaratona de 54 quilômetros. Fizemos Araçatuba, Monte Crista em um dia só, né? Correndo, caminhando, num ritmo confortável, mas também desafiador, porque ao todo a gente fez ali em 18 horas, 20 horas de atividade. Então foi o endurance, mas naquele momento ainda flertando com a corrida de montanha, mas não encarando aquilo como meu esporte, aquilo que eu praticaria para evoluir, para conseguir me desenvolver. A Ana já era corredora, quer compartilhar um pouquinho? Eu corro na rua desde 2018, então a corrida de rua está há bastante tempo comigo, mas corrida de montanha de fato foi algo que a gente foi evoluindo aos poucos. Já estava na montanha também desde essa época, mas correr na montanha foi um processo. Então hoje eu diria que talvez correr na montanha é mais gostoso do que correr na rua, embora a corrida de rua esteja aqui no meu coração também. E quando a gente começou esse processo de negociar o Cruce, a gente pensou lá em 2024 ainda o que a gente faria de ano de 2025. Para vocês entenderem um pouquinho mais, 2023 nós fomos morar juntos, basicamente foi o ano disso, 2024 casamos, e 2025 a gente tinha uma lacuna, tá, e agora, o que a gente vai fazer? E a Ana apresentou para mim uma vontade dela, que era correr uma maratona de rua, 42 km de asfalto. Daí eu falei, beleza, eu não sou tão afim de uma maratona, mas eu topo. Mas eu acho que então, chegou o ano da gente correr o Cruce juntos. Já era uma coisa que a gente conversava um pouco sobre, crescia aquela vontade de correr o Cruce, e como a prova acontece em dezembro, a gente falou, cara, muito bom, é o fechamento de um ciclo de ano de esporte. 2025, então a gente definiu que seria o ano para a gente ter o ano do esporte, e o Cruce coroaria esse ciclo, né? A gente tinha alguns medos iniciais, algumas inseguranças que a gente vai falar com vocês um pouquinho mais para frente, mas antes de avançar eu quero explicar um pouquinho mais sobre o que é o Cruce. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eles se definem como a corrida de montanha por etapas mais longa do mundo. Por que por etapas? Porque são 3 dias, onde a gente corre na região de Bariloche, vou falar de forma genérica, na Patagônia Argentina. A gente larga às 8 da manhã do dia 1, dorme na beira de um lago, depois larga daquele lago, corre mais 30 km, dorme na beira de outro lago e por fim corre mais 30 e poucos quilômetros no último dia. Essa é a brincadeira que a gente estava falando, não, dá pra gente fazer, temos 10 meses para fazer, tá nota 10. Isso aqui não é um congresso técnico, tá? Também não vou me ater tanto a essas informações de altimetria, de terreno, etc. Mas só para vocês terem uma ideia, tá aí o mapa dos 3 dias. O primeiro dia a gente teve 31 quilômetros aproximadamente, é claro que isso pode variar conforme o relógio e tudo mais. Subimos 1.600 metros de desnível positivo. Lembrando que em Curitiba a gente está mais ou menos 900, 1.000 metros, então a gente saiu da praia e subiu para Curitiba e mais um pouquinho. Fomos até o Camapuã e Tucum, saindo do nível do mar, entre aspas, né? Que já foi bastante desafiador o primeiro dia. No segundo dia nós tivemos 1.300 metros, o gráfico parece que é super de boa, né? Porque ele não tem um cume, mas roubou um pouquinho da nossa energia esse segundo dia. Era um sobe e desce sem parar, muita floresta, beira de lagos, beira de rios, mas não tinha descanso, não tinha terreno plano para a gente poder recuperar ativamente. Então era o tempo todo fazendo força para subir, se concentrando na descida. Quem corre sabe que subir cansa, descer dói. Então era o tempo inteiro gerenciando isso um pouquinho. E aí no terceiro dia foi a mais porrada de todas, 1.500 metros de desnível positivo, com 30 km aproximadamente, e eu garanto para vocês que os últimos 10 km da prova eram intermináveis. Não acabavam, a gente se olhava e falava, cara, não acaba? Já estamos nos 88 km, 89 km acumulado, e cadê o final dessa prova? Cadê o porto de chegada? Então é um desafio e tanto, tá aí um pouquinho para vocês entenderem o que é essa lógica. Envolve muita logística, envolve muito preparo, envolve questão de alimentação, questão de mentalidade, questão de estar preparado para as mudanças, e tudo isso a gente vai poder compartilhar um pouquinho com vocês. Em resumo, esse era o nosso hotel por 2 noites na beira dos lagos argentinos.
A foto que está ali em cima, ela não é da nossa edição, as montanhas não estavam tão nevadas assim. A gente pegou um clima um pouquinho mais ameno, o que foi bom para a gente, poder descansar bem nas barracas e também poder aproveitar as partes de crista, as partes de cume de montanha sem tanto perrengue. Mas ao todo a gente teve então 3 dias e 2 noites nesses hotéis maravilhosos, com cerca de 100 km corridos, com mais de 4.000 metros de desnível positivo, isso tudo não no ambiente controlado, não em Arraial do Cabo, onde tem uma praia gostosa e tal, mas sim na Patagônia, onde tudo muda muito rápido e é um encantamento da prova também. E o que tornou essa experiência tão incrível e tão diferente daquilo que a gente já tinha vivido? Acho que tem um primeiro elemento que é o acúmulo dos 3 dias, né? Aqui a gente está falando de não só até os 3 dias, mas a gente está falando de uma jornada de 1 ano para a gente poder chegar até esse momento. Então quem acompanhou a gente de perto sabe o quanto a gente estava focado e fazendo muitos ajustes na nossa rotina para que a gente pudesse realizar esse sonho. E quando a gente chega de fato no cruce, esses 3 dias, o primeiro dia de um jeito, o segundo dia você tem o acúmulo do primeiro e do segundo, no terceiro dia a gente está falando já de os últimos 30 quilômetros, de quase 100, a gente está falando de 2 noites de acampamento, como o Luiz falou, para a mulherada aqui, banho no lago, gelado, tá gente? Então não tem banheiro com chuveiro quente, o desafio da gente poder lidar também com o clima, que em alguns momentos, a maior parte do tempo está frio, outro tempo calor, então tudo isso vai acumulando, tanto fisicamente, mentalmente e emocionalmente também. Então essa foi uma primeira experiência desse cansaço acumulado. Tem o segundo ponto, que é a logística, que ela começa desde o momento que a gente sai do Brasil até chegar na Argentina, né? Então você tem uma viagem até chegar lá, que a gente sabe que pode ser mais cansativa, dependendo inclusive se você tiver um problema no voo, enfim. Então até uma das dicas que a gente dá é chegar com 2, 3 dias de antecedência da prova para você poder chegar com mais tranquilidade. E quando de fato começa a logística da prova, a gente tem 2 acampamentos em lagos diferentes. Então quando a gente chega na primeira noite, é uma barraca em determinado lugar e a segunda noite a gente já está em outro lugar. Então essa logística também é algo que a gente precisa se concentrar e que tornou isso muito diferente para a gente também estar em movimento não só na corrida, mas intra-jornada também. No credenciamento da prova, quando a gente vai retirar o nosso kit, a gente leva uma mala grande, uma duffel de 90 litros, 100 litros, com tudo que vai para um caminhão, e esse caminhão leva até a nossa barraca. Então a gente corre com a mochila pequena, a mochila de corrida mesmo, bem levinha, mas tudo que a gente precisa está naquela mala. Então, por exemplo, escova de dente. Se eu só levei uma escova de dente para a viagem e eu coloquei ela na mala principal que está no caminhão, no dia anterior à prova, eu já não vou escovar o dente naquele dia à noite nem no dia seguinte de manhã. Então já vou largar com a boca meio esquisita. Então é esse tipo de coisa que quando a gente fala que a logística é delicada, a gente tem que se atentar até na escova de dente. Puta, cabo do carregador do celular. Ou eu carrego à noite, ou eu despacho o cabo para lá. Como estávamos numa dupla, um cabo foi para a mala principal, o outro cabo ficou na mochila. Então são vários pequenos detalhes de logística, considerando que a gente despacha uma bagagem e a gente corre com um colete mais leve. A gente vai falar um pouco mais também sobre essa autogestão física e mental, emocional, então a importância da gente ter o autoconhecimento daquilo que a gente está sentindo, treinar de certa forma esse físico e esse mental para quando chegar aos 3 dias a gente ter mais ou menos ali uma ideia do que pode acontecer com a gente. Sempre vai ter imprevisto e esse também é um dos pontos que a gente teve como lição aprendida. Mas aqui é muito importante a gente falar sobre autogestão emocional aqui, porque é algo que em 3 dias que acumula tudo isso, fica muito sensível e a gente precisa prestar atenção nisso. E por fim, eu acho que um dos pontos talvez que a gente mais se encantou ao longo da prova foi o fato da gente conhecer pessoas tão diferentes, de culturas diferentes. A gente tem mais de 40 países de participantes ali, de corredores na prova. E essa aqui é uma foto muito especial para mim e para o Luiz, porque é uma foto antes da largada, a gente estava saindo do nosso Airbnb e a Marisa, que é essa senhora loira aqui da foto, é uma senhora que hoje tem seus 70 e poucos anos e aos 50 mais ou menos ela viajou ao mundo com um veleiro. Então pensa se a gente não adorou conhecer as histórias dela, trocar com ela. Esse outro casal é uma dupla de irmãos aqui, um casal de irmãos, ela já correu o cruce
e ela também super compartilhou dicas com a gente teve uma troca nos 3 dias anteriores ali da prova, que foi só o início de várias conexões e relacionamentos que a gente foi trocando ao longo da viagem. Então vocês vão ver, né, que na mochilinha a gente tinha uma bandeirinha da nossa nacionalidade. Então quando a gente passava pelos corredores e via lá a bandeira do Brasil, já brincava, vamos Brasil! Né? Se era um argentino, a gente já falava, dali, dali, dali. Então isso foi muito legal porque a gente conseguia se reconhecer nessa cultura e a gente conseguiu fazer muitas conexões. Hoje o nosso treinador atual foi uma pessoa que a gente conheceu no Cruz, que fizemos amizade. Então, acho que esse é um dos pontos também que premiou muito essa jornada com pessoas. E é muito legal a gente poder falar para vocês, para a gente poder relembrar o que a gente fez. Estava conversando com alguns amigos que estavam no Cruze com a gente também, que ao longo desse período de treino a gente foi normalizando isso. Vamos pensar o cara que é da calistenia, ele faz, sei lá, vou chutar aqui, 30 barras e ele acha tranquilo fazer 30 barras. Mas, cara, não é normal fazer 30 barras. É uma coisa que já está fora do comum. A galera da bike às vezes pedala 150 km e normaliza aqueles 150 km, mas também não é comum pedalar 150 km. E quando a gente veio preparar esse material, foi legal para reacender essa chama na gente também, de cara, não é normal, não é fácil, não é comum correr 100 km em 3 dias na Patagônia. E quando a gente descreve, poucas vezes as pessoas entendem a magnitude do que é o evento, do que é o churrasco no acampamento, do que é a logística, do que é essa atmosfera de pessoas de vários países juntas, do que é estar com amigos no acampamento, do que é conhecer gente nova. Então, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do ano passado com outros amigos que já tinham feito o Cruze anteriormente, é que o Cruze não seria uma prova, ele seria um festival. Porque é um festival de 1000 atletas, todo mundo compartilhando a mesma atmosfera, a mesma energia, que está ali para correr, mas também está ali para trocar uma ideia, para se ajudar, às vezes com um medicamento, às vezes com um curativo, ou simplesmente trocando ideia na fila da comida e assim por diante. E tem um vídeo que a gente acha muito especial, que a gente vai colocar para vocês entenderem um pouquinho mais dessa atmosfera. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. En la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde suba una alta loma, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Imaginem viver isso por 3 dias agora. Fantástico, fantástico. Uma das experiências mais incríveis que a gente viveu, sem dúvidas. Bom, mas tudo isso começou, como a gente comentou há muito tempo atrás, falando da preparação física para vocês entenderem um pouquinho.
Agosto foi um dos meses que a gente mais correu, teve a maratona de asfalto nesse mês, mas a gente bateu quase 500 quilômetros de corrida em um mês. Depois também teve momentos que a gente teve mais volume, menos volume de treino. Muitas vezes a gente teve que aprender a correr num ritmo mais leve. A gente veio da corrida de asfalto e é natural, ainda mais com um Garmin no braço e tecnologia, tudo, a gente ficar às vezes apegado com o número, e a gente foi desaprendendo a olhar ritmo. A gente falou, cara, não, eu vou correr no meu ritmo agora, é uma subida que eu vou andar, tá tudo bem, eu não vou correr todo o tempo. E correr leve foi uma coisa que ajudou muito a gente a manter o condicionamento para aguentar 100 km afinal, né? A gente sabe que tem algumas pessoas aqui que são da área da educação física, e depois até vou validar se o método de correr leve é o melhor, mas a Olimpíada de Inverno está aí para provar que os noruegueses estão aplicando esse método e estão conseguindo bastante coisa boa. A gente teve alguns treinos específicos que o nosso treinador na época considerava back-to-back, que era basicamente no sábado a gente ia para o Morro do Palha, por exemplo, corria lá 27 quilômetros com 1.000 metros de desnível, e no domingo a gente ia ou hora de volta para o Palha ou para outra montanha para correr mais 25 quilômetros com mais 800 metros de desnível, por exemplo. Então eram 40 km, 50 km no final de semana. Teve momentos que a gente fez um simulado de correr sexta, sábado e domingo, mesclamos entre montanha e cidade, como a gente comentou aqui, a rotina de trabalho. E nesse final de semana, que a gente correu os 3 dias seguidos, a gente correu 60 km, mais ou menos isso. Então foi uma rotina bastante puxada, gastamos uma grana com carbogel, com alimentação, desse tipo de coisa. Queremos inclusive aprender outras coisas para esse ano, tanto pela parte financeira como pela parte, acho que até nutricional, porque é um pacotinho processado, industrializado, e a gente ainda procura coisas novas para poder saciar essa necessidade que a gente tem de carboidrato, de sódio e assim por diante. E foi uma adaptação progressiva, né? É o que a gente prega muito no meu trabalho na Quintal de Casa, que a gente não começa na montanha mais alta, na mais difícil, então a gente não começaria na prova mais longa, mais difícil. Então, ao longo de 2025, nós fizemos outras provas de asfalto, meia maratona, maratona completa, fizemos uma prova em Jaraguá do Sul, eu corri 22, a Ana correu 13, depois fizemos no Marumbi uma prova também em agosto, cada um de nós correu 22, a Ana inclusive pegou pódio da categoria naquela ocasião, então a gente foi progredindo, se divertindo, evoluindo aos poucos para chegar no cruce para ter essa coroa que a gente brinca que seria a coroação, né? A preparação física, eu diria para vocês que é uma parte super desafiadora, mas de todas as preparações eu acho que ainda é a mais tranquila, porque é uma coisa que está no nosso controle, e se eu saio para fazer o treino, eu faço o treino. Ou se eu quebrar, eu volto para casa, mas não tenho que lidar muito com essa parte física, considerando, lógico, a progressão, respeito ao ritmo e assim por diante. Já as outras preparações, aí sim eu acho que elas são um pouquinho mais sensíveis. De preparação mental, pessoal, até brinquei com o Luiz mais cedo e falei, bom, a gente não utilizou um método específico para preparação mental, mas eu acho que ela começou muito antes, porque é treino também, você preparar a sua mente, ter uma mentalidade para conseguir construir essa jornada. Então, eu até diria que essa mentalidade ela foi sendo construída ao longo do tempo, na montanha, na corrida, na academia, no esporte de forma geral, né? E tiveram momentos muito difíceis porque a gente tem a tendência de questionar a nossa capacidade, né? De falar, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de fazer tudo isso? Existe uma insegurança que acontece em muitos momentos. E eu me lembro que uma das coisas que nos ajudou muito e veio inclusive do nosso treinador, assim, a gente é muito grato por esse período, porque inclusive o simulado dos 3 dias que o Luiz comentou, a gente fez 21, 21 e 29 nesses 3 dias, né? O último dia mais asfalto, os 2 primeiros dias montanha. E aí eu falei assim pro meu treinador, eu tô preocupada, eu tô ansiosa porque a gente não tá nem perto de fazer o que é o cruce, né? Mesmo que eu faça 21, 21 e 29, não é 32, 32, 30, a altimetria não seria a mesma, tava longe de chegar nos 1.500, 1.600 nesse treino, e aí eu tava no momento querendo fazer um simulado quase como se fosse o cruce, mas isso cobraria um preço muito alto, né, se a gente fosse fazer algo parecido. Tanto é que, para quem aqui também é corredor de rua, sabe que, por exemplo, para uma maratona, para uma meia, você não vai treinar os 21, não vai treinar os 42.
você treina menos do que isso. E uma das coisas que ele falou, que foi uma estratégia que a gente utilizou muito, é não pensar no que ainda não aconteceu, mas naquilo que a gente já realizou. Então, ao invés de pensar que, meu Deus, eu ainda não fiz o 100 km, eu ainda não cheguei nos 1.600 de altimetria, olha onde você já está. Você já está fazendo tudo isso por dia. Essa quilometragem, essa altimetria, você já está conseguindo conciliar treinos consecutivos. Então, eu acho que treinar a nossa mente para isso foi um dos pontos que ajudou muito no esporte e que, no fundo, eu particularmente considero como um espelho da nossa vida, né? Ou como a gente enxerga também os desafios que acontecem em outras áreas da vida. E tem um ponto também que eu acho que ajudou muito a gente também ter os nossos combinados, né? Então, essa parte de emocional, mental, essa estratégia foi muito também, claro, individual, mas quando a gente fala de casal, tem aqui também o desafio da gente conciliar os 3 dias de acúmulo de cansaço físico, mental e emocional entre nós dois também, né? A gente também, os dois estavam no limite. E como a gente lida com tudo isso? Então a gente foi preparando esse momento também entre a gente, fazendo alguns combinados. Então, por exemplo, né, a gente sabia que o Cruce seria uma prova em que a gente correria individualmente, porque cada um tem o seu ritmo. Seria muito difícil para o Luiz, que é mais rápido do que eu, e muito mais devagar para me acompanhar, e para mim seria muito difícil e muito mais rápido para acompanhar ele. Então, quando a gente começa a fazer combinados entre a gente também já vai se preparando enquanto casal para poder viver esses 3 dias com mais harmonia. E quando a gente fala de rotina e harmonia talvez não foram a melhor combinação de 2025, né? A gente sabe que a gente teve muitos sacrifícios ao longo do ano para poder estar no Cruce nesses 3 dias realizando esse sonho. Então, quando a gente fala de conciliar trabalho, vida pessoal com família, amigos, curso, enfim, tudo que a gente tinha, né, acontecendo, a vida de adulto acontecendo, uma coisa que ajudou muito foi a gente ter a clareza da priorização que a gente tinha combinado também enquanto casal. Porque um dos combinados que a gente teve, lembram lá que o Luiz comentou, né? 2025 seria o ano dos esportes. Então a gente sabia que as nossas decisões estariam muito voltadas para isso aqui engloba o que a gente vai conseguir realizar no fim do ano? Se sim, tá dentro. Se não, a gente não vai fazer. Então foi um ano de priorização e clareza que, junto com os combinados, fizeram com que a gente conseguisse ter o máximo possível de harmonia e equilíbrio. A gente sabe que equilibrar todos os pratos nem sempre é fácil, mas isso foi algo que ajudou muito a gente. E a gente priorizava, para vocês terem ideia, meus pais estão aqui e quantos almoços de domingo que são super valiosos na minha casa, a gente não foi, porque estamos na montanha, estamos treinando, ou estamos cansados porque a gente foi ontem, precisamos agora lavar roupa, lavar louça, cuidar da casa, fazer nossas coisas. Então foi um período de concessões, mas eu acho que o combinado que nós fizemos em casa foi muito valioso para que a gente conseguisse fazer toda essa jornada juntos, né? E as priorizações também entravam até no sentido de, cara, a gente quer muito agora, nesse ano de 2025, a gente falava, ter novos amigos que sejam do esporte. É claro que a gente ama nossos amigos que não são do esporte ou que a gente encontra em outros ambientes, mas a gente também queria pessoas que pudessem ir para a montanha com a gente, que a gente pudesse falar sobre montanha, sobre equipamento, sobre prova, sobre desafio, entender um pouco mais se aquela pessoa já fez algo que a gente quer fazer também. E aí, com isso tudo, surgiu esse grupo maravilhoso, proporcionado muito pelo André, que chegou agora, que está sentadinho no canto. O André já fez 8 vezes o Cruce, 7, a 8ª será esse ano, e já tinha plantado essa vontade de ir para o Cruce quando nós fizemos o Pico Paraná, acho que há 5 anos atrás. Conheci ele guiando no Pico Paraná e ali ele falou um pouco sobre o Cruce, sobre o que era, e aquilo foi crescendo, e graças ao André a gente foi então apresentado ao desafio e a toda essa moçada que está nessa foto. Eu considero uma das fotos mais legais, porque mostra exatamente o que é o acampamento, a gente um pouco cansado, um pouco com frio, mas também ao mesmo tempo muito animado, muito disposto, com uma energia maravilhosa. Na foto então está aqui o André, Júlio, Marcos, Leon, Ali, 2 gaúchos que a gente conheceu lá, o André, eu, a Ana, o Fred e o Júnior, então uma galera nota 10. E olha só que curioso, a Ana, a única mulher, então ao longo de 2025 também teve essa questão de que, putz, só vou eu, como é que vai ser? Mas, puta, rapaziada junto é daquele jeito, né? Mas tirou de letra, administrou super bem, né? Essa e esse cambada. ano eu vou ter companhia, né?
Tem mulherada aí chegando esse ano, então essa foto no ano que vem vai ter bastante mulher aqui para complementar. Então a gente ficou muito grato por, apesar de termos tido concessões e também ter que colocar outras coisas, tudo bem, beleza? Outras coisas na balança, a gente também conseguiu ter companhia para os treinos, ter companhia para esses desafios que a gente queria. Pode passar ali. Vamos falar um pouquinho agora sobre os equipamentos. De forma bem rápida, a prova exige que a gente corra no colete, com jaqueta impermeável, anorak, segunda pele, fleece, saco de emergência, manta de emergência, comidas fora da embalagem original, então a gente não podia levar carbogel, por exemplo. Nós tínhamos que usar uma geleirinha, depois no final do papo eu posso mostrar para vocês. E também o copinho reutilizável. O kit que eles deram é fantástico. Tá aqui o kit, eu trouxe com alguns itens dentro, depois quem tiver interesse pode dar uma olhadinha. Mas eles dão a camiseta, a segunda pele, camiseta de acampamento que a Ana está usando, fleece, dão, né? A gente pagou, mas eles dão. E eles exigem que você leve os itens de segurança. Inclusive, eu achei bem legal isso, tanto a manta de emergência quanto o saco de dormir de emergência. E tinha revista aleatória, hora na largada, hora na chegada, de você passar o pórtico daquele dia e a pessoa falar, viu, me mostra aí teu fleece. Se você não tivesse, vai ser punido em tempo. Pra gente que está no amador, ok, mas puta, fere, né? A gente levar uma penalidade porque a gente não está cumprindo o regulamento da prova. E teve amigos que ficaram, não, será que eu corro com o cobertor de emergência mesmo? É muito grande, acho que não vou correr. E no final das contas, por ter essa revista, decidiu correr. E a gente considera correto, porque, cara, a gente está na montanha, o clima pode mudar, pode ter um acidente, pode ter uma roubada. Então, no colete, a gente levava o colete bem cheio. Corremos com o coletinho do alto estilo, bem cheio, mas que coube tudo isso aí. Eu não estou com a camisa da prova hoje aqui, preferi vir com essa, que é de um projeto, inclusive que deu conforto pra gente, chamado Medical Patrol, que é o André que está à frente disso, porque o cara resolveu correr o cruce com um desfibrilador nas costas. Então a gente sabia que se desse qualquer roubada, a gente estava muito bem assessorados, tínhamos 2 médicos no grupo de conhecidos nossos, então estava bem confortável essa parte pra gente. E eu acho que divulgar também essa parte de um médico que é atleta, que corre preparado para salvar as pessoas, também é parte da nossa retribuição para aquilo que o Cruce fez com a gente. Aqui tem um vídeo rapidinho passando para vocês, o primeiro vídeo de nós arrumando as duffels, ainda lá em Vicha Langostura, que foi a cidade do Cruce. Notem que é muita tranqueira, muito equipamento. São 3 dias, roupa para dormir, roupa para correr, 2 pares de tênis, muita vaselina, um kit de primeiros socorros robusto para acampamento e um kit de primeiros socorros mais simples para a gente ter no nosso colete. E depois ali a Ana abrindo um pouquinho do kit para vocês entenderem a quantidade de itens que vem e que todos eles foram usados, né? Teve edições, 2022, se não me engano, a gente conheceu um dos amigos lá que falou que foi em Bariloche, pegaram uma neve e tiveram que dormir dentro do saco de emergência no acampamento. Então, estamos na montanha, estamos suscetíveis a isso. No nosso caso, o clima favoreceu, não passamos nenhum perrengue extremo, um pouco de desconforto com frio, com vento, mas nada extremo. Mas temos que estar tudo isso preparado e essa logística, essa parte fez toda a diferença. Agora é uma parte que a galera sempre tem curiosidade, quanto que custou o Cruce? Acho que isso é uma coisa comum de surgir dúvidas e foi por isso que a gente também se preparou para essa prova por quase 3 anos. Não só o desafio físico, mas também entendemos que é um desafio financeiro dependendo de cada pessoa. E incluindo inscrição, deslocamento, e não estou colocando aqui Airbnb e tudo mais, foram esses aí os nossos gastos. A inscrição da prova, incluindo, o que inclui, né? 2 noites de acampamento, as barracas eles disponibilizam para a gente. Quando a gente chega tem almoço, também tem churrasco de jantar, enfim, churrasco o dia todo, café da manhã do dia seguinte, a logística de transporte das bolsas, toda essa equipe médica, pra vocês terem ideia, tinha um kit pit stop de calçados para poder lavar os tênis, estrutura fantástica, banheiro químico sempre muito limpo, era uma das nossas dúvidas de como seria, sempre tinha uma pessoa limpando, então eu diria para vocês que foram $800 muito bem investidos pelo que a prova entregou para a gente. Além disso, a gente contratou alguns serviços extras que eu super sugiro que vocês também façam, como por exemplo massagem, a gente contratou massagem, foi dica de um amigo que já tinha corrido antes, e então a gente contratou algumas coisinhas extras ali. Por exemplo, a gente contratou o colchão inflável, achando que daria mais conforto para a gente,
mas esse eu já diria para vocês que não valeu a pena. São erros e acertos, era uma discussão que a gente já tinha antes, quando a gente foi selecionar esses itens. Se a gente pegava um colchão inflável ou ia no isolantezinho que a gente tem mesmo de acampamento, acabou que a gente deu uma chance para o colchão inflável, mas no meio da noite ele esvaziou, aquele perreguinho de acampamento que não valeu muito a pena. Só para vocês entenderem como funciona essa parte aqui de custos também para vocês se organizarem, em janeiro, fevereiro vão abrir as inscrições para dezembro, $800 a gente conseguiu parcelar isso em 6 parcelas. Pagar com o cartão de crédito brasileiro, bem tranquilo. E aí depois, lá por agosto, a gente recebe um e-mail para preencher um formulário com os opcionais. Aí a gente seleciona se a gente vai querer saco de dormir alugado, manta de emergência, massagem, pacote de fotos, cadeirinha para acampamento, e isso é pago lá no credenciamento na cidade do Cruz. Então o fluxo de pagamento também ele ficou dividido ao longo do ano, que ficou um pouco melhor, né? Então a gente comprou a prova, depois que terminou de pagar a prova a gente comprou o aéreo, depois que terminou de pagar o aéreo a gente comprou esses opcionais, então ficou bem completo ao longo do ano essa parte financeira também. Isso aí é mais uma curiosidade, a galera pergunta quanto que é. Se vocês forem somar, vai dar mais ou menos $1.000 com todos esses itens aí, mais a passagem, mais o Airbnb talvez ali. Então a gente está falando que para ir com gordura para comer o lancho e tudo mais, que os caras adoraram também lá em Vila de Angostura, eu acho que R$10.000 você está bem confortável para viver uma experiência dessas e ainda curtindo um pouco da cidade antes e depois. Dá para fazer com menos, dá para fazer com mais, o céu é o limite, mas eu acho que é legal trazer esse valor de referência para a gente. Aí uma foto da senhora Ana, super feliz, estão ali os amigos no fundo também, o Leilão e o Ali. Lá no fundo, não está nesse plano, está o Cerro Tronador, que eu acho uma montanha incrível, a divisa entre Argentina e Chile. A gente teve o visual dele no último dia, muito legal. Quer comentar essa foto? Como você estava? Eu quero comentar, gente, que logo depois dessa foto, até aqui a gente estava, nossa, que lindo, a gente tinha saído da mata, né, e percebeu que a gente chegou na parte ali, começou a chegar no cume da montanha, que não tinha mais floresta, e a gente achou que estava chegando no cume. Mas foram pelo menos, eu acho que mais uns 6 quilômetros, talvez, assim, andando numa crista dessa que não acabava nunca. Esse era o 3º dia, estávamos cansados, com dores. Então, essa foto foi a foto do Felicidade de cheguei no cume, mas não, era falsa, a gente teve mais uns 6 quilômetros ainda pela frente. O segundo dia foi um trecho de floresta, mais sobe e desce, de mata fechada, na beira dos lagos, aqueles lagos azul turquesa, incrível. Mas o primeiro e o 3º dia nós subimos 2 montanhas, no primeiro dia o Cerro Baixo e no último dia o Cerro Condor. E para mim tá naquele terreno de pedra solta, de atmosfera de Andes, de sentir o vento, de sentir a areia batendo no rosto, de sentir a pedrinha entrando no meio do calçado, a galera correndo, teve gente que caiu na minha frente, a gente ajuda a levantar. Essa atmosfera para mim foi impagável, foi muito massa. E eu arrisco dizer que eu corri boa parte da prova sorrindo, realizando um sonho que estava no Cruz, estava no meio da Argentina, no meio da Patagônia, com uma galera muito, uma atmosfera fantástica, enfim, se eu continuar falando, não para. De alimentação, turma, acho que rápido assim, porque não tem muito segredo. O que tinha no Oasis, e até compartilhando com vocês, né? Esse vídeo aqui mostra o Oasis de uma outra edição, mas eu acredito que foi um dos oásis mais bem organizados e estruturados que eu já vi em provas de corrida de montanha. Então, muitas opções, a gente tinha água, Gatorade, fruta, biscoito doce, salgado, tinha opção para celíacos, que é algo que a gente vê pouco, né, nessas organizações. Na parte do mapa eu não comentei dos oásis, quer explicar o que é o oásis? Ah, tá. Os oásis, pessoal, para quem não sabe, é um termo que se utiliza para os pontos de apoio. Então ali a gente vai ter alimentação, hidratação, eventualmente pode ter alguém ali que precise de alguma ajuda médica também nesse momento, se você quiser dar uma parada ali para respirar, enfim. Teve um dos oásis que a gente teve até protetor solar disposto ali no oásis para ser utilizado, então é muito legal para poder dar esse apoio mesmo ali para o corredor. O que a gente levou com a gente, como o Luiz falou, a gente tem uma mochilinha que a gente leva a nossa hidratação e a nossa alimentação também. Então a gente levou carbogel, levou snack, tudo isso como uma forma de ser autossuficiente na montanha, mas sabendo que a gente teria os pontos de apoio, então não necessariamente levando 100% do que precisava, porque a gente sabia que teria esses momentos. E a melhor parte agora? A melhor parte... A comida dos acampamentos, pessoal, muito boa. Era uma comida simples, mas que a gente tinha muita
carne, como eu posso falar, né, gente? Olha esse vídeo. Churrasco foi com certeza o principal alimento que a gente comeu. Então, costela de chão foi o principal, mas a gente tinha outros cortes também. Carboidrato era principalmente macarrão, tinha salada também, tinha fruta. No jantar a gente tinha sopa de lentilha, o café da manhã, media luna, que é muito típico lá da Argentina, um cafezinho. Então foi super completo, né, pra gente ali, para aquilo que a gente precisava. E para quem não comia carne, também tinha opção ali de ovos, então junto com a organização tinha essa opção também, pensando em todos os gostos ali dentro dos corredores também. Encaminhando assim para o fechamento, pessoal, a gente queria trazer também uma experiência aqui como casal para vocês. Acho que um dos pontos também que nos ajudou muito naquela questão, né, que a gente comentou de prioridade e clareza durante o ano, tinha esse combinado, né, de que seria o ano do esporte. E isso foi uma das coisas que eu acho que começa o ano muito bem, porque como a gente ficava muito tempo em treino, sabendo que a gente estaria juntos, acho que isso fez toda a diferença. Talvez fosse mais desafiador se um de nós estivesse treinando para o Cruz e o outro não, porque no final das contas os treinos demandam muito tempo. Então acho que esse foi um primeiro ponto, que como casal foi incrível correr junto, individualmente já é incrível, mas correr em casal acho que foi fantástico pra gente, né? Ritmos diferentes e desafios sob pressão. Quer comentar, meu bem? Pode ser. A gente tem ritmos de corrida diferentes, naturalmente, por estatura, por força, por velocidade, mas como nós tínhamos combinados muito claros de como seria essa dinâmica, funcionou muito bem. Eu acho que teve alguns desafios, agora a gente começa a revelar para vocês quais foram as dores entre casal. Por exemplo, eu chegava no acampamento quase 1 hora antes da Ana. E eu tava com fome, porque eu tinha acabado de correr 30 e poucos quilômetros. Mas e aí? Não combinei essa parte com ela. Vou almoçar e ela almoça depois sozinha. Espero ela como um ato de gentileza. E aí ficou aquele negócio, não tá combinado, vou esperar um pouquinho. E eu sei que ficar 1 hora sem comer mexeu um pouquinho no meu humor, porque eu tava cansado com fome. E aí quando ela chegava e ela ia pra barraca, pegar as coisas dela para tomar banho, entrar no lago de água gelada, botar no pé, saía, e falava, vamos, pelo amor de Deus, toma banho, vamos comer. E aí, não, peraí, respira, não coloque a sua expectativa nela, tá tudo bem, a gente tem tempo para comer, ela não vai tirar o almoço de lá. E esse foi o trabalho que foi sendo construído também, de entender que o tempo um do outro tem que ser respeitado, e que provavelmente no próximo curso um combinado seja, cara, chega e vai comer, tá tudo bem. Melhor você tá bem, melhor eu estar bem humorado do que ser gentil e esperar para almoçar, por exemplo. Outro desafio que a gente teve também, legal de comentar para quem pensa em fazer essa prova em casal um dia, é dividir a barraca. Estávamos numa barraca que cabe 2 pessoas confortavelmente, mas um mundaréu de equipamento, hora organizado, hora desorganizado, mais as cadeiras de acampamento que a gente alugou, duffel, tênis, jaqueta, lanterna, lencinho umedecido, enfim, um monte de coisa. E aí 2 da manhã, a Ana Paula inventa de falar que eu vou no banheiro. Eu falei, como você vai no banheiro? A barraca tá fechada para manutenção, não tem como a gente sair da barraca agora. E aí beleza, acorda, desmonta a barraca e tal, até rolou um momento tipo, não, cara, eu preciso ir no banheiro, é necessidade básica, não tem o que fazer, não é culpa minha. E pro homem é muito mais fácil ficar dentro da barraca e usar o banheiro ali mesmo, mas pra mulher não é tão simples assim. E aí pra segunda noite eu falei, não, beleza, vou deixar o corredor aqui da felicidade aberto, ela vai no banheiro sossegadinha e tá nota 10. Então esses pequenos detalhes também, falando agora, parece extremamente fútil. Mas, cara, depois de correr 30 e poucos quilômetros, tá cansado, tá com fome e tal, então a gente também teve que se realinhar ao longo do caminho. Apesar de achar que a gente já foi bem resolvido para a prova, a gente teve que ter esses papos durante a prova para poder manter o norte bem alinhadinho. E claro que sempre a gente relembrava da nossa âncora, que era, cara, a gente decidiu fazer isso aqui juntos. Eu não estou aqui por obrigação a você e você não está aqui por obrigação a mim. A gente escolheu estar aqui. Então, tá difícil, tá dolorido, tá desconfortável, mas a gente teve intenção em se preparar para estar aqui hoje, e isso resgatava muito desse privilégio. Eu acho que a palavra privilégio, poder fazer isso com a esposa, é uma coisa que foi muito valiosa. A gente viu lá algumas relações, por exemplo, pai com 2 filhos, uma galera de São Paulo. Eu olhei aquilo e falei, cara, que fantástico.
um pai e os filhos fazendo a mesma prova, um desafio desses, se prepararam. Conhecemos outros casais também e a gente percebe que é um privilégio. É um privilégio porque a gente tem hoje uma condição de saúde, uma condição de recurso financeiro, uma condição de tempo, uma condição de estrutura familiar. Tudo isso proporcionou isso pra gente. Vamos fazer outros desafios como esse outras vezes, mas aquele tinha um significado especial por ser o primeiro, por ser um grande, por ser o ano do esporte, como a gente comentou. E com tudo isso, eu acredito que duas coisas fortaleceram muito a nossa relação. E a primeira delas tem a ver com o que a gente já falou aqui, que é comunicação e diálogo. Então, tem um ponto que é, tudo vai ter imprevisto, a gente não consegue prever 100% do que vai acontecer. Então a gente já foi com muitos combinados, com muito diálogo antes do cruce, ainda assim aconteceram coisas novas ali pra gente aprender. Mas eu acho que o grande ponto é esse, é a gente conseguir conversar, dialogar enquanto as coisas acontecem, sem deixar que nada fique uma grande bola de neve. Então é compartilhar o que a gente está sentindo, se você está se sentindo bem, se você não está, o que a gente pode, né, com o outro aqui, o que você espera de mim nesse momento. Então acho que primeiro ponto, comunicação e diálogo, no pré, no pós, no pré, durante e após também com certeza teve. E o segundo ponto que está conectado é essa parceria. Então é o suporte que a gente consegue dar um para o outro quando o outro não está bem. Então tiveram 2 dias ali que eu acho que foram emblemáticos, que é legal compartilhar com vocês. O primeiro dia eu não fiquei muito bem depois que eu cheguei da corrida. Compartilhei com o Luiz, não tô bem, tô sentindo isso, isso e isso. E aí, gente, chorei, né? Porque sou emocionada, chorei e tal, desabafei. Ele trouxe palavras ali pra mim de compreensão, de apoio e ele me suportou, ele segurou as pontas. Assim como outros momentos que ele não estava bem, eu também consegui suportar e consegui dar apoio. Mas por quê? Porque a gente se comunica, a gente conversa sobre isso e não deixa oculto os nossos sentimentos. Então o primeiro dia, até só para compartilhar com vocês, o primeiro e o terceiro, que eu acho que foram dias que são exemplos de fortalecimento que aconteceram pra gente. Nesse primeiro dia eu estava me sentindo muito bem na corrida e nos últimos 8, 9 quilômetros eu comecei a sentir desconforto abdominal, comecei a sentir dor, tive diarreia no meio da prova, né? E aí eu já venho de 4, 5 anos de um tratamento, de algo que eu já sei que eu tenho, né? Que eu faço tratamento com medicação, etc. Mas, gente, eu tava super bem antes do cruce, né? Eu treinei uma estratégia alimentar com um nutricionista, né? Tava em dia com exames de gastro, etc. Eu senti antes da prova, 1 mês e meio antes, ali que meu corpo não tava tão bem e pensei, quando eu sair do cruce, janeiro é mês de fazer check-up no médico. E aí decidiu lá no primeiro dia da prova ter a crise acontecer lá. E aí eu pensei comigo, né? Os últimos 8, 9 quilômetros não consegui correr muito. Tava muito mais caminhando, porque qualquer força ali me dava dor. E aí isso me desestabilizou, gente. Lembra que a gente falou de gestão emocional, mental, etc. Foi um momento ali que eu fiquei muito frustrada, acho que essa é a palavra. Porque eu tava me sentindo tão bem, eu treinei e tava tudo tão certo, por que no primeiro dia do cruce vai acontecer isso comigo, né? Então quando eu cruzei o pórtico no primeiro dia, já cruzei chorando quando eu vi o Luiz. E aí, mais ou menos entre o pórtico e ali a gente ter um jantar, foram umas 3, 4 horinhas, talvez um pouco mais, que foi um processo pra mim de diagnosticar, assim, né? Ter o autoconhecimento de o que eu tô sentindo, como eu lido com isso. E eu preciso conversar com alguém sobre isso para poder ter apoio. Então acho que esse foi o primeiro momento que o Luiz me suportou muito e tenho certeza que isso fortaleceu a gente. E o terceiro dia, gente, isso aqui são as fotos da chegada, quando a gente chegou dos 100 quilômetros. E representa muito nós dois, né? Que é o Luiz dando muita risada, eu chorando ali amanteigada. E o terceiro dia também foi um dia muito difícil. E aí a gente já falou, né? Tá no terceiro dia do acúmulo físico, cansaço mental, enfim, no corpo, sentindo dor no joelho, no quadríceps, no glúteo. E aí o meu intestino ainda não estava bom, né? E o terceiro dia, o que acontece? O Luiz, antes da largada, me faz uma surpresa de falar, né? Embora o nosso combinado fosse, cada um corre no seu ritmo. Se a gente treinou o ano inteiro juntos, eu quero terminar juntos. Então foi muito bom a gente poder, acho que ter o terceiro dia de casal. A gente já tinha curtido individualmente, tinha curtido com os amigos, tinha curtido com amigos novos que a gente tinha feito durante a corrida.
e curtir o último dia de casal, embora não tenha sido um combinado, surgiu ali naturalmente. Acho que foi algo que fortaleceu essa parceria. E ele me deu muito suporte, porque eu também, junto com essas dores, ainda tive problema intestinal no terceiro dia, aquela coisa. Então ter chego, a gente demorou muito mais tempo no terceiro dia para conseguir cumprir, comparado aos 2 dias anteriores. Não, jamais, estávamos juntos. E ter terminado junto com um dia super desafiador como foi, com essa jornada inteira, acho que nada apaga esse momento de cruzar o pórtico ali na finaleira da prova. A Ana comentou de uma forma bonita, mas a gente se ferrou no último dia. Não, doía, vento, não acabava. O oásis estava no mapinha marcado que seria no quilômetro 22, 22 no relógio, nada, 23 no relógio, nada, 24 no relógio, nada. Eu falei, cara, cadê esse oásis, velho? Minha comida tá acabando, minha bebida tá acabando, quero acabar logo essa prova, começa a bater aquele nervosismo. Enfim, foi um desafio e foi ótimo a gente ter feito esse terceiro dia juntos, porque afinal a gente fez todo um ciclo de treino junto. Então aquele ditado de prova, não se inventa moda na prova, né? Se você fez no treino A, faça na prova A. Então se eu fiz o meu treino junto com a Ana, então seria legal cruzar esse pórtico final junto com a Ana também. Não sou um fominha de montanha, nada, já tinha corrido 60 e poucos km por conta, e correr esses mais 30 e poucos com ela também me trouxe esse sentimento de, cara, a gente vai terminar essa parada juntos, e é importante. E aí, aproveitando, né, o que ninguém geralmente conta sobre essas experiências, a primeira a gente já falou, que você vai perder o controle, né? Então, exemplo da estratégia de alimentação que eu tive. Eu treinei, estava tudo certo, tudo maravilhoso. Na minha cabeça não tinha espaço para erro, porque foi treinado o ano inteiro aquilo, né? E a gente perdeu o controle quando algo saiu ali do que tinha sido planejado. E aí com isso, esse é um exemplo, né? Mas aqui a gente poderia trazer vários outros mais, mas a gente entende que se adaptar é muito melhor do que ser forte nesses momentos, porque de fato um processo, né, como esse, a gente vai passar por muitos momentos, por muitos desafios, e na verdade o que está aqui é o que vai ajudar mais aqui a gente. Uma das frases que a gente ouviu no cruce, num dos momentos de descontração ali no acampamento, foi que um leão ferido continua sendo um leão, mas esse leão teve que se adaptar porque ele está ferido, né? Então, eu acho que esse lance de adaptação, seja física ou principalmente mental, é uma das grandes dicas que... dica é uma palavra muito forte, né? É um dos grandes ensinamentos que a gente levou do cruce. E o que a gente repetiria, né, algumas coisas que a gente repetiria, com certeza calçados adequados e cuidado com os pés, né? A gente sofre muito com glúteo, quadríceps, a lombar, enfim, mas se você tem uma bolha no pé, uma unha encravada, isso pode ser tão dolorido e te tirar do cruce tanto como outra lesão. Então cuidado com os pés aqui realmente é algo que faz muita diferença. Treinar com os equipamentos completos, então a gente treinava com a mochilinha, com o peso que a gente ia treinar no cruce, né? Um dia de calor aqui em Curitiba, a gente indo para a serra, a gente colocava anorak, luva, touca, lanterna, primeiros socorros, enfim, justamente para poder simular esse peso e conseguir treinar com ele. Massagem no acampamento, gente, se vocês forem pro cruce, não dá para ir sem massagem, porque faz total diferença na recuperação de um dia para o outro. Uma coisa que eu e o Luiz gostamos muito é de deitar com travesseiro. Então não travesseiro de acampamento, a gente colocou na duffel um travesseiro normal que a gente usa em casa, e embora fosse volumoso a gente preferiu levar porque a gente acha que faz muita diferença para o nosso sono. Treinos sequenciais, que é o que o Luiz comentou anteriormente ali, de back to back, né, que era o termo que o nosso treinador usava. Então treinar 2 dias seguidos de corrida na montanha fez muita diferença para a gente se acostumar nesse ambiente, nessa jornada. O Luiz também comentou dos 2 kits de primeiros socorros, então é muito importante ter esse kit no acampamento para coisas que vão acontecer e que você também não planejou, porque, exemplo, né? Infelizmente no nosso kit de primeiros socorros não tinha remédio para diarreia. A gente teve que caçar com outras barracas, então a gente tinha tudo, mas não tinha aquilo. Então cada vez mais é levar esse kit muito estruturado para tudo que pode acontecer. Ou contar com o médico ou patrão nesse caso. Também.
E a gente recomenda muito chegar, né, com 2, 3 dias de antecedência da prova, para poder, não vou dizer aclimatar, né, porque não tem altitude, mas aclimatar mesmo com a cidade, ficar tranquilo, poder descansar, ter boas noites de sono ali antes da largada. Só um parênteses rápido, um dos amigos que foi com a gente, o voo dele foi alterado, chegou em Bariloche, que era a cidade principal, meio com pressa para pegar o transfer, deixou a mala no aeroporto. Achou que o cara tinha colocado a mala dele na van e a mala ficou ali no estacionamento rodando. O cara teve que comprar as coisas em cima da hora, aquele desespero. Além de gastar uma grana, eu acho que a parte financeira é menor, porque o cara se preparou meses para aquilo. Puta, vou largar ou não vou largar? No final das contas, acharam a mala dele, mas ele só teve acesso depois do cruze. Então, foi um desafio. E é claro que não tem como dizer que seria evitado, mas se ele chegasse alguns dias antes, pelo menos daria um pouquinho mais de tranquilidade para ele poder resolver esse e outros imprevistos que podem acontecer. E tem outras dicas, tá, pessoal? Para quem de fato quiser ir para o cruze, que são mais detalhes, mas que fazem toda a diferença. Um pequeno exemplo, que foi uma dica que a gente recebeu e a gente repete com certeza. No lago, quando a gente vai tomar banho, é muito legal ter um roupão depois para você poder se esquentar depois de um banho gelado no lago, ao invés de você sair todo molhado e não conseguir se secar direito. Então tem algumas dicas nesse nível que é um pouco mais micro, mas que se alguém quiser a gente também pode compartilhar com mais profundidade. Não teria como a gente resumir 100 km em 1 hora de papo aqui, mas quem for para o cruze e quiser mais ideias nossas, pode nos procurar numa boa. E eu acho que uma coisa muito legal também é essa troca com quem já foi antes. O regulamento é ótimo, a organização da prova é ótima, mas ela não dá esse beta para a gente poder se preparar de forma um pouquinho melhor. E só a experiência de quem esteve no cruze anteriormente que vai ajudar a gente, né? Ainda assim, a gente errou e faremos diferente algumas outras coisas. Aqui está uma lista principal, uma delas é levar menos coisa na mala de acampamento. O travesseiro não tiraria, mas a gente levou mais roupa extra que não usamos. Levamos 2 power bank e a gente quase não usa tanto o celular assim, mesmo que tire fotos, faça vídeos, está no modo avião, não tem sinal de telefone, então não tem como gastar bateria. Então para uma dupla, um power bank daria uma boa, entre outros itens que também a gente acabou não usando. Levar menos coisa porque facilita essa organização quando a gente chega. É mais fácil de pegar a roupa para tomar banho, é mais fácil saber que roupa eu vou usar amanhã e assim por diante. Aproveitaria bem mais os momentos de lazer no acampamento. Eu acho que o sentimento de que é um festival, ele ficou mais à tona no segundo dia. O primeiro a gente estava um pouco ansioso, um pouco nervoso, um pouco lidando com aquela novidade. E hoje eu percebo que dá para aproveitar muito mais. Pra vocês terem ideia, os amigos estavam com a gente, os caras levaram queijo, vinho, salame, fizeram uma roda, conversa fiada e tudo mais. Era um festival, era uma festa. A gente estava competindo, a gente estava numa prova, mas a gente também estava num encontro com amigos de forma descontraída e de forma pouco atleta, vamos chamar assim, nesse momento, que também é o equilíbrio, né? Não recomendo usar colchão de ar, já falei um pouco sobre isso. Recomendo sim usar o isolante inflável. A gente tem inclusive o isolantezinho da Nature Hike mesmo, e é nota 10. O casca de ovo é legal, mas o inflável é um colchãozinho super legal, vale a pena levar. Pequeno, leve, usei no Monte Roraima e usamos também no cruze. Melhorar a hidratação entre as etapas também eu acho que nunca é demais. No primeiro dia a gente estava tomando água, aí no segundo dia o cara apareceu com uma Heineken. Eu falei, pô, vou tomar uma Heineken. Tomei uma Heineken só, não tomou nada. Mas acho que tomar mais água vai evitar a fadiga, vai ajudar a recuperação muscular e assim por diante. Só para complementar, eu acho que tem um ponto que eu percebi em mim assim, durante esses 3 dias, que foi o primeiro dia, você está muito mais atento ao que você tem que fazer, né? Então, primeiro dia eu tenho que tomar tanto de água, eu tenho que me hidratar, vou tomar esse isotônico quando eu chegar no acampamento, tananã. E aí no segundo dia no acampamento, como o Luiz falou, a gente estava curtindo mais o festival, e aí você esquece daquilo que você planejou fazer. Então a hidratação, por exemplo, mesmo não tendo bebida Heineken, foi algo que eu não me hidratei direito porque eu estava tão ali feliz, animada, conversando com a galera do acampamento que esqueci. Então acho que um ponto também é esse equilíbrio de como a gente consegue curtir mais o acampamento sem deixar aquilo que a gente planejou para ser feito e que a gente sabe que é algo que vai ajudar ali no dia seguinte da corrida, né?
Além disso, treinar mais fortalecimento é uma coisa que a gente também faria e vai fazer para as próximas provas que a gente for enfrentar. Faz diferença, aquela dor localizada no glúteo, o quadríceps mais forte, assim por diante. E também cuidar um pouquinho da alimentação antes da prova. A gente chegou na Argentina, cara, tô na Argentina, vou comer um churrasco, o primeiro jantar nosso já foi carne assada às 11 da noite, depois de 2 voos e tudo mais. Para mim foi ótimo, para a Ana talvez cobrou um resultado depois, não sabia se foi a alimentação, se foi algo específico que ela comeu, se foi a ansiedade, se foi a questão que ela já tinha esse intestino mais sensível, mas o fato é que tomar um pouco desse cuidado também a gente se deixou tomar pela emoção e tomaria um pouquinho mais de cuidado com a alimentação. Por fim, eu deixei por último esse ponto, que é a atenção para os extremos, não ir rápido demais, nem ir lento demais. Por quê? Essa é uma parte que a gente pensou bastante, se abriria ou não, uma parte um pouco sensível, que confesso que pegou um pouquinho no nosso ego, isso que a gente tem um trabalho de controlar o nosso ego bastante intencional para não deixar isso crescer. Os 2 primeiros dias eu fiz em 5 horas, a Ana fez em 6 horas, o que é um tempo muito legal. E o último dia que a gente foi correr juntos, a gente esqueceu que a prova tinha tempo de corte. E para vocês entenderem, o tempo de corte é tranquilo, são 15 minutos para cada quilômetro, mas no último dia a gente se deixou levar por fotografia, se deixou levar por vídeo, pelo astral e tudo mais, e fomos lentos demais, se a gente pode falar isso perante o relógio. O resultado disso, não fomos eliminados da prova, não fizemos nada disso de errado, mas chegamos com a organização da prova quase desmontando as coisas. Foi um negócio chocante pra gente, nunca tínhamos passado por esse momento de chegar num pórtico um pórtico de chegada vazio. Caraca, cadê a galera? De ver o último chegar, inclusive, e o cara passou o último depois, um pouquinho depois de nós, é claro, passou e a galera foi recolhendo o tapete. Eu falei, cara, que loucura, o cara acabou de correr e ele passou e recolheu o tapete. Não tem esse negócio, não, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Acabou a prova. E com isso, o nosso certificado de conclusão da prova, temos os 2 dias com o tempo e o 3º dia, nosso certificado de conclusão de prova está vazio. Isso reverberou em nós por pelo menos 3 dias de forma muito intensa após a prova. Depois a gente foi lidando com isso. A gente terminou a prova com a Ana falando que não faria mais o cruce. 12 horas depois, 10% de chance. Um dia depois, 20% de chance. 3 dias depois, 50% de chance. E isso foi crescendo. Mas também foi muito legal para a gente aprender a lidar com isso. Tanto a parte de estratégia de prova, de não ir rápido demais nem lento demais, mas também de entender que, cara, nosso ego foi ferido. E agora? O que a gente vai fazer com essa informação? Então tivemos que tratar isso, lidar com isso, muita conversa, muito diálogo, e conseguimos tirar aprendizados também dessa parte, né? E eu queria só comentar que ver o último atleta cruzando o pórtico, gente, foi muito emocionante. Dá até vontade de chorar agora, mas assim, eu chorei horrores. A foto não é mais aquela foto que eu tava chorando, que a gente cruzou o pórtico. Eu acho que eu fiquei chorando por mais umas 2 ou 3 horas seguidas depois. Chorei quando vi essa última pessoa passar, chorava quando encontrava a gente, chorei quando fui pegar a Duff, chorei quando encontrei a Marisa do Airbnb. Mas falando especialmente desse cara que a gente viu cruzando, uma coisa que foi impactante é que tinha poucas pessoas para aplaudir ele, né? E aí eu falei pro Luiz naquele momento, meu Deus, a gente tem que fazer o fervo para esse cara, porque não tem quase ninguém aqui para aplaudir. A gente ficou olhando ele e a gente não viu alguém assim recepcionar ele, talvez algum amigo, alguém da família. Então, acho que foi emocionante por pensar assim, qual será que é a história desse cara, né? O que ele passou para chegar até ali, e olha o grande feito que ele fez. Calma. Então eu acho que é muito legal compartilhar tudo isso, porque realmente são sonhos que a gente realiza e que reverbera não só no esporte, mas no como a gente olha a vida, né? Como a gente percebe a história das pessoas, qual é a história de cada pessoa, e pra gente, né, o quanto é importante ter essa conexão com cada um. E o esporte, a gente acredita muito na vida outdoor, na montanha, na natureza. Então foi muito especial. Agora você. E a gente às vezes normaliza
correr 20 km. Ah, tá falando com os amigos agora. Não, sábado eu corri 21 na montanha. Não, a gente não tem que normalizar isso. O cara que chegou por último no cruce, ele finalizou 100 km em 3 dias. E a gente não sabe o que o cara passou. A gente não sabe se o cara veio de uma recuperação de doença, se o cara teve de uma quebra familiar, se o cara teve algum desafio de peso, algum desafio psicológico, se o cara teve que economizar anos para estar ali, se o cara simplesmente foi ali porque alguém desafiou ele. A gente não sabe a história. E um pouquinho antes das primeiras largadas, a gente viu um vídeo de um cara de São Paulo chamado André Nader, que ele fala que quando não for o seu dia de ser aplaudido, aplauda os outros. E aquilo reverberou na gente também nesse finalzinho. Depois que nós chegamos, chegaram outros amigos também que estavam entre nós, que estaremos aqui de Curitiba. A gente fez questão de aplaudir, de vibrar, de comemorar, de gritar, para que aquela pessoa tivesse um pouco dessa energia também. Então acho que isso funciona, como a Ana comentou, para o esporte, mas também na nossa vida em tudo. Quando não for o seu momento de ser aplaudido, faça questão de aplaudir o outro, que isso também vai fazer a diferença. Bom, essa é uma das lições que a gente levou para a vida, sem dúvidas. Eu acho que a humildade de estar na montanha é o maior aprendizado. A gente estava num ambiente remoto, estava num ambiente de frio, apesar de muito bem assessorados por toda a equipe, mas a gente leva sempre que o treino na montanha é o treino na montanha, não é uma coisa fácil, não é uma coisa a ser subvalorizada, vamos chamar assim. Montanha é montanha, a gente tem que estar sempre preparado para ela. Lembrar que a gente, olha só, até escrevi errado, talvez seja um sonho ser um atleta profissional, mas lembrar que você não é um atleta profissional e tá tudo bem ser o primeiro a chegar e tá tudo bem ser o último a chegar. É importante a gente curtir esse momento, curtir esse aprendizado, preferencialmente com todos os tempos do certificado de conclusão, mas se não vier também, tá nota 10, a gente não vive disso, a gente está ali por livre e espontânea vontade. Também acho que a gente leva para a vida, como a gente comentou agora, esse fugir dos extremos. Quer comentar um pouco sobre isso? Acho que esse é o fugir de ser 8 ou 80, né, de ser preto ou branco. Acho que aqui é muito fugir do extremo no sentido de não precisa ser muito bom ou muito ruim, a gente pode ter um equilíbrio, pode ter mais leveza, que está conectado com os aprendizados que a gente foi tendo ao longo do cruce, né? Então, acho que ele está bem explicado aqui. Bom, gente, as lições foram várias, estão escritas aqui no slide, mas a gente pode comentar, é claro, da questão de mentalidade adaptável, mentalidade positiva, de enxergar aquilo como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de aprender algo e não como uma coisa só para a gente reclamar. Pelo contrário, a gente agradecia muitas vezes pelas coisas que estavam acontecendo com a gente durante o ciclo de treinamento e também na prova. Conhecer muita gente nova no caminho. Nós dois somos pessoas que adoramos ter troca com pessoas, por isso que topamos esse convite, inclusive, e obrigado por cada um de vocês estar aqui. Estávamos um pouco inseguros também se a galera viria ou não viria, e ver os rostos, principalmente rostos conhecidos, também aquece nossos corações, é muito legal. E tenho certeza que depois de mandar esse vídeo para as pessoas que a gente conheceu na prova, a gente vai ter essa troca. E, bom, desfrutar o caminho também é um dos grandes aprendizados. Ano passado a gente começou um projeto juntos chamado Desfrute da Natureza, depois virou Desfrute da Natureza, é um projeto que a gente quer dar andamento, e o Cruze também mostrou um pouco pra gente sobre como desfrutar, o que melhorar na nossa ótica de dia a dia, de rotina, e que a gente tem que desfrutar um pouquinho mais também. E o gerenciamento de expectativas a gente colocou aqui também pra gente entender que, como casal, a minha vontade não deve ser soberana à vontade da Ana e vice-versa. Ela tem a vontade dela, o sonho dela, o desejo dela, assim como eu tenho o meu sonho, a minha vontade. Se a gente sentar e conversar e combinar isso, a gente consegue fazer juntos um desafio dessa magnitude, por exemplo. Muito bom. Tá bom. Pode passar? Pode passar. Volta só um pouquinho ali. Consegue voltar? Esse vídeo é um compilado bem rápido de momentos que eu peguei no nosso rolo do Google Fotos. Então a largada, o oásis, depois tem o momento nosso no acampamento. E eu acho que é isso que representa as lições que a gente leva para a vida. O queijo, coisa arada, rapaziada reunida. Então a leveza do Cruze, mesmo enfrentando um desafio de 100 km, mais de 4.000 metros de desnível, etc., é uma coisa que a gente leva muito forte para a nossa vida também. Fica aqui um convite para todos, está na tela o Cruze 2026, sim, vocês estão lendo de forma correta, já estamos inscritos para essa edição, vai rolar dessa vez em Bariloche, então considero que vai ser mais fácil a logística,
e também mais impressionante o terreno. A gente passa pelo Refúgio Frei, por exemplo, já no primeiro dia, os primeiros 10 km já passa pelo Refúgio Frei. Não sei qual vai ser o restante do percurso, eles liberam só um dia antes, mas tenho certeza que vai ser algo impressionante e quem tiver interesse em participar, está aqui o convite e também, mais do que isso, os nossos canais de comunicação abertos para poder responder qualquer coisa, seja para quem a gente conhece, seja para quem está vendo pelo YouTube, também pode falar com a gente numa boa, beleza? Quero agradecer ao pessoal do Refúgio por abrir a porta para a gente. Muito obrigado, Adri, pelo convite. Obrigado, Renato, também por propor essa roubadinha em casal. Essa foto representa muito para mim, eu até postei ela hoje nos stories. Eu acho que mais do que o certificado com tempos completos, mais do que a medalha, que é fantástica, depois eu posso pegar para vocês, super pesada, um negócio com nome personalizado, tudo. Mais do que esses itens de prova, eu considero essa prova um troféu porque ela representa algo maior que a gente está construindo, que a gente não sabe o que é. A gente conversa muito todas as manhãs sobre o que a gente está fazendo nesse mundo. A gente já sabe que o nosso propósito é servir, ser útil para alguém e para algo. Mas como? Com que ferramenta? Em qual ambiente? E a gente fala muito sobre isso e essa foto para mim representa muito esse alicerce, esse fundamento que a gente está construindo como casal, como família e envolvendo desafio, superação e eu acho que evolução sempre um dia de cada vez. Obrigado. Quer finalizar com alguma coisa? Só agradecer, pessoal, o tempo de vocês, por terem dedicado aí algumas horas para estarem com a gente hoje. Pra gente é super especial ter a companhia de todo mundo. Obrigada.